Sejam todos bem-vindos a essa casa. Aqueles que já estão sempre aqui, bom revê-los. E aqueles que estão vindo pela primeira vez, que possam ser bem-vindos e bem acolhidos. Antes de fazer as reflexões, vou só fazer os lembretes. Hoje não tem nenhum recado específico, mas lembrar vocês das atividades da casa. Essa casa funciona de quarta-feira e sexta-feira para os atendimentos espirituais. Nós vamos fazer agora, né? As reflexões do Evangelho e os passes nas salas de passe. E aos sábados nós temos também o tratamento. Então, se porventura vocês não conseguirem vir durante a semana por algum motivo, sábado a partir das 9 horas nós fazemos o mesmo tratamento. Tem as reflexões do Evangelho e também tem o atendimento na Câmara de Passes. Juntamente com esse atendimento aos sábados, nós temos o atendimento das crianças e pré-adolescentes, o que a gente chama de evangelização infantil. Então, se vocês tiverem filhos até 14 anos, sobrinhos, netos, enfim, e que queiram trazer aos sábados, todo sábado também às 9 da manhã, existem atividades lúdicas para essas crianças e adolescentes com o intuito de trazer os ensinamentos cristãos e também um pouco da nossa religião, que é o Espiritismo. Tá certo? Vamos então nesse momento elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, buscando conectar com a espiritualidade maior, com os nossos amigos espirituais, mentores, que aqui estão conosco, deixando de lado as intempéries do nosso dia a dia, as nossas dificuldades, as nossas lutas, dedicando esse momento nessa casa que nos ampara, para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus, para refletirmos sobre nós mesmos, para refletirmos sobre as nossas aflições, as nossas dificuldades, pedindo ao Pai Maior que nos ampare, que sempre nos traga paz aos nossos pensamentos, equilíbrio nas nossas emoções e que possamos aproveitar cada minuto, nos dedicando à nossa melhoria espiritual. E assim, gratos por estarmos aqui, pedimos licença aos amigos espirituais para darmos início às reflexões do Evangelho da noite de hoje, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida e ajude-nos a livrar de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Muito bem. Bem, nós vamos fazer uma reflexão do Evangelho do capítulo 26. Esse capítulo 26 tem o título de Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Nós vamos refletir sobre dois itens, que um meio que intercala com o outro. É o item 3, cujo título são Preces Pagas, e o item 6, o título do item é Mercadores Expulsos do Templo. Então eu vou pedir licença para vocês e vou fazer a leitura, são dois trechos curtos, tá? O Preces Pagas, que está em Lucas 20, 45, 47, Marcos 12, 38 a 40 e Mateus 23 e 14. Então são três apóstolos aqui. E os mercadores expulsos do templo, que está em Marcos e em Mateus. Marcos 11, 15 a 18 e Mateus 21, 12 e 13. Então vamos começar lendo com Preces Pagas.
para a gente poder já se familiarizar com os ensinamentos aqui dessas passagens. Preces pagas. Disse em seguida a seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas, que se exibem passeando em longas túnicas, que adoram ser saudados em lugares públicos, de ocupar as primeiras cadeiras das sinagogas e os primeiros lugares das festas, que sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão uma condenação mais rigorosa. E aí, mercadores do templo, expulsos do templo, uma passagem famosa, inclusive, de Jesus, ele diz o seguinte: vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, tendo entrado no templo, começou a expulsar de lá os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos, e não permitiu que ninguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Também os instruiu ao dizer: não está escrito que minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? Entretanto fizeste dela um covil de ladrões? Os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, procuravam um meio de prendê-lo, pois temiam-no, uma vez que todos estavam tomados de admiração pela sua doutrina. Então essa é a passagem dos mercadores expulsos do templo. Bom, fazendo uma analogia com os títulos, preces pagas, mercadores expulsos do templo, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente, nós podemos chegar à seguinte questão: não devemos em nenhuma hipótese cobrar aquilo que nos é dado de maneira gratuita, porque se foi dado a nós, é porque nós não temos, foi dado. Nós não temos aquilo que foi dado para nós, aquilo foi concedido para nós. E se foi dado sem nenhuma cobrança, moralmente não devemos ter nenhuma cobrança. Vejamos o primeiro texto. A prece paga. Era muito comum na época de Jesus, os sacerdotes que se sentiam os escolhidos por Deus, os espíritos evoluídos, eles se autoproclamavam espíritos evoluídos, cobrarem pelas suas preces, como Jesus mostra na passagem, explorando as viúvas, aquelas pessoas inocentes que não tinham ainda percepção da maldade que esses pseudo-escolhidos tinham, e pagavam para que eles fizessem preces. Com qual finalidade? A finalidade de ser salvo, de ganhar uma vaga no céu, ou de repente dar um certo privilégio a quem a prece era direcionada. Então era uma troca. A pessoa pagava e o sacerdote, os escribas, que eram escritores, enfim, os que se achavam os espíritos evoluídos da época, digamos assim, os escolhidos a dedo por Deus, cobravam pelos seus serviços. Mesma coisa dos mercadores do templo. Então você tinha um templo onde que, ao invés de ser um lugar devotado à reflexão, à adoração a Deus, à prece, era um lugar de comércio. E Jesus, nessas duas passagens, ele sempre deixou claro que não admite qualquer tipo de negociação com a fé. Inclusive a passagem dos mercadores do templo, para os céticos, para aqueles que gostam de criticar o cristianismo, dizem que essa passagem é a que Jesus perdeu a paciência e que logo a moral e a perfeição dele fica em xeque. Uma coisa é você perder a paciência
você fazer, porque o que vale de uma ação é a intenção. Você proibir ver algo que está errado, combater o mal de uma maneira austera, não vai te recriminar moralmente. Seria muito pior se você for convincente com o mal. Porque quem está em silêncio vendo o mal acontecer, já colabora com o mal. E da pior maneira. Com a neutralidade. É aquela história do demônio, né? Quando o cara está em cima do muro. De um lado fica os anjinhos, vem pro nosso lado. E do outro lado o demônio está lá quietinho. E o cara pergunta, poxa, demônio, você não vai chamar ele para vir do seu lado? Ele fala, não preciso. Ele já está em cima do muro. Você já está vivendo bem, você já está no mal. Então, Jesus combatia esses mercadores, esses mercenários, que em nome da fé e da ingenuidade dos outros, se apropriavam de bens materiais, de prestígio, de poder. Pensamos na prece. O que é a prece? A prece é um impulso que vem de dentro de nós, do nosso coração. A prece é um ato de caridade. Deus cobrou para nos dar racionalidade. Deus cobra por tudo que faz por nós. Se Ele cobrasse, nós não existiríamos, porque Ele nos criou. Então, exigir pagamento para fazer uma prece, para orar a Deus, é você virar um assalariado da fé. E se aproveitar das bênçãos de Deus, que é de Deus apenas, para benefício próprio. Porque se imagina se fosse permitido, se tivesse uma lógica racional, você cobrar a fé, pelo bem que a gente faz, o que seria dos pobres que não pudessem pagar? Estariam os mais pobres excluídos das bênçãos de Deus? Porque eles não conseguem pagar? Então Deus nos concede as suas bênçãos, traduzindo, os seus favores, a sua misericórdia, sem nos cobrar nada. Porque se existisse uma lógica mercantil nessa relação, nós seríamos os principais devedores. E o pior, isso eu afirmo sem medo de ser feliz, nós não teríamos como pagar por tudo que Ele nos faz, por tudo que Deus nos dá. Uma outra questão também é você se questionar qual a lógica de alguém se sentir capacitado de se utilizar ou de se sentir um representante da fé, ou de um milagre, ou de algo divino, partindo do pressuposto que todos nós somos imperfeitos. Cadê a carta que Deus deu para aquele que se sente assim? Representando Deus na terra, para que Ele possa fazer os seus favores, para que Ele possa dar a sua bênção em nome de Deus. Então, essa passagem das preces pagas e dos mercadores do templo nos mostram isso. Jesus denuncia qualquer tipo de venda de fé e tráfico das coisas santas. Deus não vende passagem para o reino dos céus. Deus não vende bênção. Deus não vende perdão. Já foi essa época da nossa história, que você fazendo mal, inclusive na Igreja Católica, eu não vou fazendo crítica à religião, mas narrando um fato histórico, a Igreja Católica você tinha livros de penitência. Então, por exemplo, se o marido traiu a esposa, ele pagava um valor para a igreja e rezava tantas Ave Marias e tantos Pai Nosso. Se a esposa traiu o marido, a mesma lógica. Se ele roubou, então ele teria que pagar um dinheiro para a igreja
e tinha lá uma sequência de preces, às vezes jejuar por tantos dias, enfim. Isso era catalogado dentro da igreja. Tem livros, eu não me lembro agora de cabeça porque inclusive o nome é muito extenso, mas é Guia Prático das Penitências, livro lá do século XVI que mostra. Vocês pesquisem no Google, porque de cabeça eu não lembro. E está lá. Então temos que deixar claro com essas passagens do Cristo que o ser humano não tem direito nenhum de cobrar ou de estipular um preço por qualquer coisa que esteja ligado à fé das pessoas ou às coisas divinas. O que Jesus traz nessas reflexões é a reflexão crítica e severa de como o ser humano é materialista em todas as suas relações. E eu vou traduzir o que é materialismo, tá? Porque hoje muita gente confunde um método, que é o materialismo histórico, dialético, para aqueles mais condicionados a uma vida acadêmica, com a ideia de materialismo no seu sentido clássico. Materialismo nada mais é do que nós condicionarmos as nossas ações, ao tempo da nossa vida, aos bens materiais. Ou criar um valor monetário a todos os tipos de relações que nós temos durante a vida. Ou viver intensamente a nossa vida em torno de um prazer material. Então, esse materialismo que nós estamos falando. Jesus faz essa crítica. Jesus, com a sua integridade moral, com o seu progresso intelectual, ele fala, olha, a casa de Deus, seja ela qual for, porque ele não está falando de religião, ele está falando da casa de Deus, ela tem uma finalidade: ser voltada à elevação moral das pessoas. Ela não tem a finalidade de ser uma casa de comércio ou atender nenhum interesse pessoal de ninguém. Ele condena não só a cobrança da prece, mas tudo e qualquer tipo de troca de favor, benefício, vantagem que qualquer pessoa frequentadora ou trabalhadora de qualquer religião possa ter em relação a uma instituição religiosa. E é importante a gente fazer essa reflexão sem medo de nos expor, porque nós estamos no século XXI, passados mais de 2000 anos que Cristo esteve na Terra, e ainda presenciamos as pessoas cobrando para ajudar os outros. Quando eu digo cobrar, não é só cobrar no intuito de você fazer uma troca de moeda, cobrar com moeda, mas cobrar às vezes com débito de favores, cobrar no intuito de receber palmas como troca, atender a vaidade, o ego. Nós observamos que as pessoas utilizam das instituições religiosas para o seu bem-estar pessoal. Elas banalizam as religiões. E a instituição religiosa, seja ela qual for, em vez de cumprir com o seu papel, né? Por que a gente fala religião? Religião vem de religar, de nos ligar a Deus, no sentido mais simples. Ela, em vez de cumprir esse papel, ela nos desliga a Deus, ou nos liga a Deus em troca de alguma coisa. Então, passado mais de 2000 anos, nós ainda vemos os mercadores do templo vendendo a palavra do Cristo,
vendendo vaga no céu, vendendo cura, atendendo a interesses não apenas deles, mas às vezes das próprias pessoas que o buscam. Porque a troca não é só com quem está ali no templo religioso. A troca também é com aquele que frequenta. Porque é muito mais fácil você pagar e sentir uma sensação de que está salvo. Né? Jesus tem várias passagens que mostram isso também. Né? O cara rico, né? A passagem do jovem rico. Olha, Jesus, eu não fiz nada, eu compro as leis bonitinho, faço tudo certinho, sabe? Ah, então tá bom, pega as suas coisas então. Pega a sua riqueza, vamos ver se é bom mesmo. Pega a sua riqueza, dá para os pobres e me segue. Vamos ver se está pronto. Porque é muito fácil ser bom, né? Com dinheiro no bolso, todo mundo é bom. É muito fácil você fazer caridade da mansão. Por correspondência. Difícil é ir lá em loco. Por isso que é importante refletirmos sobre esses temas. A religião não pode e não deve ser comércio, em nenhuma hipótese. Como eu disse, ela serve com a finalidade de nos promover o autoconhecimento, a reflexão, o desenvolvimento moral, o desenvolvimento intelectual. No caso de nós espíritas, a continuidade da vida. Como é importante as pessoas saberem que existe vida após morte. Para mim isso foi revelador. No dia que eu botei isso no meu coração, opa, tem vida após morte, a vida tem sentido para mim. Porque se não tivesse, eu seria um excelente ateu. Não teria sentido a vida para mim se não existisse a morte. A morte, que sentido? Eu deixo meu corpo físico aqui e a vida vai continuar em espírito em outro lugar. Se não for assim para mim, eu não teria religião. É bem provável que eu não tivesse religião nenhuma. Se eu não tivesse a oportunidade de voltar de novo por meio da reencarnação, também talvez não teria religião. Porque quer dizer, eu só vim uma vez e aquele cara que não sofreu. Pô, então quer dizer que Deus é injusto, está dando vantagens para um, não só financeira, mas às vezes de felicidade, e eu estou lascado o tempo todo. Que Deus é injusto, tirano é esse? Eu não acreditaria se não fosse a ideia da persistência da alma, da reencarnação e das várias moradas na casa do Pai também é importante. Porque se eu não reencarnar aqui, eu vou ter vários lugares do universo, porque eu sou um ser do universo, para mim nascer, de acordo com a minha necessidade, com o meu merecimento. Se eu não tivesse essas explicações, provavelmente eu seria um excelente ateu. Eu seria o maior crítico de Deus. Porque não teria sentido para mim. E a religião promove isso. Aquele que se dedica num templo religioso, seja ele qual for, não deve promover em nenhuma hipótese o seu bem-estar. Muito pelo contrário. Porque todos nós que frequentamos uma religião, antes de tudo, temos essa necessidade porque somos carentes da misericórdia divina. Ninguém vem numa casa espírita por acaso. Raramente por amor. Geralmente pela dor. Às vezes vem por escolha. Vem antes de tomar porrada. Mas todo mundo vem. Estou falando da casa espírita, tá? Geralmente para mim é a última casa que a gente vai. Né? Espiritismo e Umbanda é o último lugar que a gente procura. Primeiro a gente tenta dar jeitinho em tudo. Tá? Quando vê que não tem jeito mesmo, às vezes até o padre fala, ó, aqui você não vai resolver não, vai lá. Ó. Vai lá no espiritismo lá, escutar lá o pessoal lá que eu acho que você está precisando. Ou vai lá tomar um banho de arruda, de arroba, para limpar essas energias aí. Não é isso que a gente escuta?
Mas sempre devemos saber dessa premissa. Dar gratuitamente aquilo que nos é dado gratuitamente. Porque no final quem nos dá é Deus. E as coisas de Deus a gente não deve cobrar. Essa premissa, eu não vou falar muito das outras religiões, até porque é problema deles e dos adeptos das outras religiões. Vou falar especificamente do Espiritismo, que é onde eu devo me preocupar. Essa premissa deve valer em qualquer casa espírita. Se vocês querem saber se uma casa espírita é boa, é muito simples. Eu vou dar uma dica para vocês. Pergunte quanto cobra. Se cobrar alguma coisa, sumam daquele lugar. Não presta. Porque ele não está cumprindo dar de graça, porque de graça recebeste. Se vocês forem numa casa espírita cobrar um passe, um curso, não pisem nessa casa, não presta. Ah, Ronaldo, você está julgando. Não, estou sendo coerente com aquilo que o Cristo está ensinando. E que o Kardec também, é só ler. Para aqueles que gostam de justificar tudo com Kardec. Pega lá o livro dos médiuns. Kardec foi tão inspirado espiritualmente, foi tão bem acompanhado espiritualmente, que no livro dos médiuns no final tem lá como se funciona a casa espírita. Como ela deve ser mantida, inclusive. Está tudo bonitinho lá no século XIX. Mas, como eu disse, eu só vou falar dos espíritas e do espiritismo. Mas tem espírita que se acha importante. Tem espírita que cobra. Olha que absurdo. Às vezes da maneira mais sutil. Os outros representantes de outras religiões que cobram, que se profissionalizam, que largam seus empregos dignos, o seu sustento material em nome da obra, ou seja lá do que for, se eles se profissionalizam, o problema é deles. Eu acho imoral, mas esse debate não é esse. Na casa espírita, não. Nenhuma casa espírita deve cobrar nada, nem um passe, porque o passe não é nosso, são os espíritos que dão passe. Chama passe espiritual, porque a energia, boa parte da energia vem dos espíritos, vem da espiritualidade. São eles que manejam as energias. A gente está lá meio que de enfeite. Lógico que a gente doa o que a gente tem, mas esse que a gente tem é bem pouco, ainda mais na condição de encarnado. A energia material da gente é grossa, densa e cheia de problema. Mas estamos ali, porque os espíritos trabalham a energia espiritual com a nossa, para poder dar equilíbrio no corpo espiritual de cada um de nós. Nenhuma orientação também deve ser cobrada. Porque a pessoa que está orientada lá também tem amigos espirituais, às vezes os mentores de vocês, um parente querido que vocês gostam, que está lá intuindo a pessoa. Porque enquanto ela esteve em vida, não entrava na sua cabeça. Então às vezes ela está lá, olha, fala para ela parar de seguir esse caminho aqui, fala para ela se preocupar mais com isso. Então aquele trabalho não é de quem está lá. Vim aqui falar, cobrar por isso, pelo amor de Deus. Vocês soubessem o que eu devo. Estar aqui é uma bênção. Servir aqui é uma bênção. Porque eu não falo para vocês, eu também estou falando para mim. Tudo que eu falo aqui, eu reafirmo para mim. Nenhum tipo de atividade em uma casa espírita deve ser cobrado. E aquele que auxilia numa casa espírita deve seguir essa mesma premissa. O Emmanuel nos diz que a melhor mediunidade que nós temos, para aquele que tem alguma sedução em ser médium, é aquela que a gente melhor serve ao nosso próximo. Essa é a melhor mediunidade que nós temos. Ah, mas eu incorporo, mas eu psicografo, eu vejo espíritos. Legal. O que você faz com isso? Você ajuda quem com isso? Se você não ajuda ninguém, ela não vale de nada. Agora, se você tem uma mediunidade que você ajuda o próximo, e eu vou continuar a frase do Emmanuel, sem cobrar nada, aí a sua mediunidade é útil.
Nenhuma pessoa que serve a doutrina espírita tem que vir numa casa espírita apenas por benefício próprio, ou como uma moeda de troca, em troca de algum favor para atender a sua vaidade. Tem pessoas que vêm aqui refletir sobre o Cristo, né? E saem daqui depois e viram coachings. Acreditem, ele vem aqui bonitinho trabalhar de graça, né? Em nome de Deus, da caridade, mas ele utiliza a retórica dele aqui e vira um coach espiritual. Isso não é tese, isso é fato, eu já vi um monte. Pessoas que vêm, estudam na casa, ficam aqui 3 anos, lê meia dúzia de livros, incorporam o ser inteligentinho, né? Tem um filósofo que gosta de falar esse termo aí. Eu não gosto muito do filósofo, mas o termo é interessante. Vira inteligentinho e tá dando cartão aí, ó. Põe lá no Instagram, virei coach espiritual. Acende um incenso e fica lá, explorando as viúvas, igual os caras que cobram as preces pagas lá na época de Jesus. Viram coaches, viram influencers, montam um canal no YouTube para monetizar. Tem espírita aí que fala de tudo sobre espiritismo e monetiza 50 a 60 mil reais por mês. Ah, mas ele ajuda, e se pega esse dinheiro e doa para caridade, doa 30. Quem não quer ganhar 60 mil por mês, doar 30? Ser bonzinho e ficar com 30 no bolso, hein? Até eu que sou idiota. Só que moralmente isso é um preço muito caro. Isso é errado. Entendeu? Então jamais quem trabalha numa casa espírita vai poder vender isso a qualquer preço. Eu sou a favor de que, se a pessoa gosta de ter um canal de YouTube e quer usar as palavras do Cristo, que tudo que eu falo aqui, eu estou baseado no Cristo. Eu acho que eu ainda falo com muito defeito, não com muita propriedade, pouco conhecimento. Agora, se você quiser espalhar a palavra, legal, justo, fica gravando aqui no Instagram, distribui para alguém aí. Eu não tenho nem Instagram, tá, gente? Instagram, tudo fica gravado aqui, eu não sei. Tem um canal lá do YouTube que põe meia dúzia lá de coisinha lá, mas eu não monetizo, não, já pus lá que eu não quero monetizar nada. Dai de graça o que de graça recebeste. Eu vendo minha força de trabalho naquilo que eu me dediquei academicamente, em troca do meu retorno financeiro. Isso eu faço. Agora, ser mercador do templo 2.0, gourmetizado, como muitos hoje fazem, no Espiritismo, e eu não vou apontar dedos para nomes, observem, vocês vão entender. Isso eu não faço, porque ninguém deve fazer isso. Nós devemos cobrar materialmente aquilo que é nosso, que faz parte do nosso trabalho material. Eu sou médico, eu estudei 8 anos na universidade. Estou dando um exemplo, tá? Estou longe de ser médico, eu sou mais um doente. Mas um exemplo, eu estudei 8 anos na universidade. Eu investi ali. Então eu vou trabalhar no hospital, vou vender minha força de trabalho e ganhar meu dinheiro ali. Isso não é errado. Eu também paguei, bom, minha vida acadêmica foi 10 anos de universidade. Não paguei não, porque a maioria eu ganhei em bolsa. Então eu vendo o meu conhecimento em troca de dinheiro. Paulo, quando se converteu em Damasco, que era um mercador do templo também, né, ganhava dinheiro no Sinédrio, ele deixou, quando ele reconheceu Cristo como Messias, como Salvador, ele deixou todo o conhecimento que ele tinha, que ele vendia, em troca de poder, status, que ele vinha também de uma família bem financeiramente, ele deixou
aquilo e vendeu aquilo que ele tinha de habilidade dele, que era ser tapeceiro. Então Paulo pregava à noite, viajava às cidades espalhando a boa nova do Cristo, e durante o dia trabalhava como qualquer trabalhador, com as habilidades que ele tinha. Eu conheço muitas pessoas de outras religiões, por exemplo, que pregam o culto deles à noite, e durante o dia são profissionais, são mecânicos, são carteiros, e que inclusive não cobram dízimo. Porque o Espiritismo também não tem dízimo, é errado você cobrar dízimo. Então nós devemos cobrar apenas por aquilo que é nosso. O que é de Deus, é de Deus. E quando a gente tiver dúvida se nós estamos sendo mercadores do templo ou não, vamos refletir essa passagem do Cristo. E quando a gente tiver dúvida em saber se nós somos bons espíritas ou não, vamos observar a obra de Chico Xavier. Ali você vai ver um comportamento de um espírita íntegro. Porque ele podia ser um bilionário, ele podia ser o maior escritor do mundo, ele poderia ser uma das maiores personalidades que o mundo já teve, e ele costumava dizer o seguinte: eu sou apenas um cisco, de Francisco eu só tenho cisco. Ele foi funcionário público, trabalhou honestamente, se aposentou dentro do funcionalismo público, não se aprovisionou de qualquer benefício que ele ganhou de doações, nunca teve direito autoral de qualquer livro, porque ele dizia o seguinte: nada do que recebi ou que eu tenho é meu, é tudo Deus que me deu, e os espíritos que escreveram por meu intermédio me acompanharam. E para a gente finalizar, porque eu acho que o tempo já está esgotando, Emmanuel. Esse não é o livro do Emmanuel que eu vou citar, tá? Esse é um rapaz que organizou várias passagens do Emmanuel, mas eu fui conferir depois para ver se estava realmente no livro de Emmanuel. Pergunta 2. Cadê o nome do livro do Emmanuel? O Consolador. O Consolador. Na pergunta 402 do livro Consolador, é feita uma pergunta para o Emmanuel dizendo o seguinte: seria justo aceitar remuneração financeira no exercício da mediunidade? Olha a resposta do Emmanuel. Quando o médium se resolva a transformar suas faculdades em fonte de renda material, quem são esses médiuns? Cartomante, vidente, espírita coaching. Será melhor esquecer suas possibilidades psíquicas e não se aventurar pelo terreno delicado dos estudos espirituais. Ele não fala de espíritos espirituais. Então é melhor você esquecer a mediunidade, tá? Saia, vai para fazer qualquer outra coisa. E aí ele vai explicar por quê. A remuneração financeira no trato das questões profundas da alma estabelece um comércio criminoso, do qual o médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos. Imagina, você vender o que é de Deus, o resgate não deve ser fácil. Então a mediunidade não é um ofício do mundo, e os espíritos esclarecidos na verdade e no bem conhecem mais que os seus irmãos da carne as necessidades dos seus intermediários. Traduzindo, nada é nosso. O que é de Deus é de Deus. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Que Jesus abençoe todos nós. Boa noite. Vamos então nesse momento agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, por mais uma oportunidade de estarmos aqui nesta casa, refletindo sobre as palavras do nosso Mestre. Agradecer a esta casa pela oportunidade de estarmos aqui, dela nos acolher, de ela servir de espaço para que os nossos benfeitores espirituais nos contacte, nos auxilie. Agradecer por ela ser o espaço onde possamos estar aqui algumas horas da semana, podendo
refletir sobre nós mesmos, sobre as nossas dúvidas, sobre as nossas incertezas, os nossos medos. E assim, gratos, pedimos ao nosso Pai Maior que possa, por meio desses espíritos amigos aqui presentes, nos projetar uma luz, e que essa luz possa atingir cada um de nós, iluminando o nosso corpo, trazendo equilíbrio e paz em cada célula do nosso corpo, físico e espiritual. E nós envolvidos nessa luz, que não é nossa, e sim é uma concessão do nosso Pai Maior, que essa luz também possa se espalhar a todos que estão nos nossos lares. Que ela entre na psicosfera das nossas casas, limpando toda a energia da nossa casa, que infelizmente pelos nossos maus pensamentos nem sempre está no equilíbrio necessário. Que ela ilumine cada canto dos nossos lares, e que ela possa não apenas ser recebida pelos irmãos que ali estão, mas também que possa ser recebida por todos aqueles espíritos que porventura estejam ali e que não tenham o propósito do bem. Que esses espíritos possam ser encaminhados, acolhidos de acordo com a sua necessidade e o seu merecimento. Que essa energia também se espalhe à casa dos nossos familiares, dos nossos amigos, daquelas pessoas que agora em pensamento nos veem, que elas possam também receber essa luz de acordo com a sua necessidade e com o seu merecimento. Que ela se espalhe nos locais de trabalho, limpando a psicosfera do lugar onde ganhamos o pão no nosso dia a dia. Que ela atinja os nossos amigos de trabalho, e se porventura também tiver algum irmão lá que não tem o propósito do bem, que ele possa ser acolhido e amparado. Que essa luz também atinja aquelas pessoas do nosso trabalho que nós ainda não aprendemos a compreender. Que essa luz se multiplique e que também atinja todos os lugares onde há necessidade. Nas ruas, os moradores de rua, nos hospitais, as pessoas que estão em leito e necessitadas, nos lugares do plano espiritual, onde as pessoas necessitam de luz, de esclarecimento, de um abraço amigo, de um cobertor, para se cobrir no frio, de uma palavra amiga para trazer equilíbrio emocional. Que essa luz se espalhe nos presídios, que essa luz se espalhe em todos os lugares que tiverem a sua necessidade, de acordo com o merecimento de cada um. E nesse momento retornamos a esta sala, respiramos o ar dessa sala, inalando as energias que essa psicosfera de paz, de equilíbrio nos traz. Sentimos os nossos pés, as nossas mãos. E mais uma vez agradecemos a Deus, nosso Pai Maior, pela oportunidade de estarmos aqui, de receber todas as suas bênçãos. Agradecemos, Pai, por sua misericórdia, por nos amparar, nos acolher, mediante as nossas limitações, os nossos defeitos, mediante os nossos medos. Agradecemos, Pai, pois somos muito carentes do seu amor. E assim agradecemos também a Jesus, nosso Mestre, pelas palavras de reflexão. Agradecemos aos amigos espirituais aqui presentes, em especial os nossos mentores ou nossos familiares que aqui estejam conosco,
E agradecidos, pedimos licença para encerrar as reflexões desta noite, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.